Hoje nós vamos conversar sobre mielofibrose. E uma coisa que eu quero muito te falar é que existem vários tratamentos e sempre alguém me pergunta por que não faz transplante ou quando que faz transplante. Para comentar esse vídeo, eu trouxe um artigo que é uma revisão da Sociedade Britânica de Mielofibrose. Quais são os tipos de tratamento, vou explicar um pouco o que é a doença e quando que está finalmente indicado o transplante. Então, a primeira coisa, a mielofibrose é quando acontece uma fibrose na medula. Ela pode ser primária, aparecer direto essa fibrose, ou ela pode ser secundária, ou seja, secundária é uma polissemia vera ou uma trombocitemia essencial. São três doenças que são mais ou menos juntas. Então, a polissemia vera, a trombocitemia essencial e a mielofibrose. Quando a gente pensa nessas três doenças, a primeira coisa que eu gosto de falar é que todas elas são síndromes mieloproliferativas. Ah, mas é câncer ou não é câncer? Então, a primeira pergunta. Quando a gente pensa em câncer, a gente pensa naquelas doenças que dão metástases, que pioram rapidamente. Ele virou uma neoplasia porque foi diagnosticado o JAK. Então, a gente tem o JAK, que é o gene que está associado a essa mutação, que é o JAK2. A mielofibrose, ela vai funcionar como se você tivesse cimentado a sua medula. Então, isso significa que as células não vão encontrar espaço para produzir. Então, digamos que a sua medula, ela funcione assim. O seu osso, e aí tem lá as células produzindo, então a gente tem o glóbulo vermelho, o glóbulo branco, aí a gente tem as células que estão produzindo o glóbulo vermelho, e a gente vai ter as células que estão produzindo os leucócitos. Quando a gente tem uma fibrose, o que acontece? A gente, como se tivesse passado um cimento no espaço, entendeu? Você cimentou esse jardim, como que vai dar fruto? Não tem espaço para crescer. E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa tratar os principais sintomas. O paciente ele vai ter anemia, vai ter fadiga, ele vai ter um quadro que é relacionado a um aumento do baço. Então, uma coisa que a gente costuma ver muito na mielofibrose é que a gente tem aqui o corpo humano, né? A gente tem aqui o fígado e aqui o baço, e normalmente é menorzinho do que o fígado. Quando a gente tem a mielofibrose, aqui tem o umbigo. Esse baço ele pode crescer, às vezes até passar a cicatriz umbilical, ou seja, ele fica gigante, a gente palpa isso daqui, e aí isso dá bastante sintoma. Quais são os sintomas relacionados ao aumento do baço? Sequestro das células, então você pode ter citopenia, queda de plaqueta, queda de leucócito, queda de hemoglobina. A gente pode ter uma compressão do baço no estômago, e aí na hora que você vai comer, você sente aquele desconforto, sabe? Então, normalmente, o que eu falo para os pacientes é que a gente precisa avaliar. Se você tem anemia, a gente pode estimular a sua medula. Então, a gente tem aqui a medula, né? A gente pode estimular essa medula a produzir mais células. Se o baço está aumentado, a gente tem alguns medicamentos. E quando que está indicado esse transplante? Dependendo do estágio da doença. Então, se é uma doença muito inicial, que o paciente não sente muita coisa, talvez não seja a hora de fazer o transplante. Talvez tenha que deixar isso mais lá para frente. Quando a gente pensa um paciente que está transfundindo, que está tendo muito efeito colateral, daí talvez esteja na hora de fazer esse transplante. Está respondendo às medicações que a gente está dando? Então, acho que não está na hora de fazer o transplante. A gente tem doador disponível? Daí dá pra gente pensar. Se não tem nem doador, como que vai transplantar? E outros fatores, né? Fator emocional, desejo do próprio paciente, a constituição familiar, se ele tem alguma outra condição clínica, algum problema de saúde que possa impedir, não só físico, mas também emocional, quadros muito graves de depressão. Essas doenças, elas costumam ser ruins para um transplante de medula. E a gente também tem que avaliar riscos de hipertensão portal, porque como tem esse baço muito grande e uma das complicações do transplante é uma doença do fígado, então a gente precisa avaliar se esse paciente tem mais ou menos risco de ter a doença do fígado. O timing é bem importante nesse sentido, né? A anemia. A anemia, a gente pode usar fator de crescimento, porque quando a gente estimula mais a medula, vai liberar mais glóbulos vermelhos, ou a gente pode usar o danazol, que é uma medicação que também tem como efeito colateral esse aumento aí dos glóbulos vermelhos. Quando a gente pensa em mielofibrose, a gente tem que pensar que cada caso é único. Então, quando a gente procura saber melhor sobre a doença, a gente avalia aquele paciente de uma maneira individualizada para que tome a melhor decisão para ele com o que a gente tem agora. Se você ainda ficou com alguma dúvida sobre mielofibrose, é só comentar aqui. E eu queria te convidar aí para compartilhar esse vídeo e ajudar a espalhar conhecimento hematológico para mais pessoas.